Pessoal, então, bom dia a todos. Vamos começar agora, oficialmente o nosso evento de extensão sobre os nossos egressos da UNB, como que eles estão fazendo a condução das suas vidas após a formatura. E eu suponho que isso seja de bastante interesse para todo mundo, né? Eu convidei alunos e, na verdade, um aluno que é o Abner e 3 ex-alunos agora, o Arthur, o Gabriel e o Matheus. Eu os escolhi, né, para representar as diferentes possibilidades para quem se forma, por tê-los conhecido e já previamente, né, tive um contato bastante intenso com os 4. Já aproveito aqui para agradecê-los, né, por terem disponibilizado esse tempo. O Matheus, né, trabalha numa grande construtora, tem uma vida corrida. O Gabriel, coitado, tá lá no Canadá, teve que acordar, lá são 5 e pouco da manhã agora, né, Gabriel? Teve que acordar umas 4h30 para poder estar aqui com a gente. O Arthur, né, empresário, pessoa super competente. O Abner está aqui como aluno, representante discente e vai ajudar a gente a entender, do ponto de vista de quem ainda está na etapa de formação acadêmica, qual que é a expectativa, quais são os anseios, as dúvidas. O Arthur, ele foi meu orientado de projeto final, foi meu aluno também na disciplina de avaliação econômica, de projetos da engenharia civil, né? A gente sempre brinca que o cara é ponto fora da curva, né? Genial. Então ele vai ajudar a gente a entender melhor esse ramo do empreendedorismo, né? Já que ele é empresário. O Gabriel, eu tive a felicidade de participar da banca dele de projeto final. Ele foi orientado da professora Michele Andrade, que eu acho que ela está aqui participando com a gente. Também, né, aluno fantástico, pessoa fantástica, né, muito gente boa. E tanto é que conseguiu fazer o mestrado integral lá no Canadá, né, parabéns. O Matheus também foi meu orientado de projeto final, também foi meu aluno na disciplina de avaliação econômica. É também outra pessoa incrível, né? Quando ele veio apresentar o projeto final, não era um aluno que estava ali fazendo um trabalho, né? A gente via, de fato, um empresário apresentando um projeto, né? Então, muita confiança, né, que ele transmite para quem está assistindo, muita capacidade. Então, foi nesse sentido que eu escolhi, né, que eu convidei esses 3 ex-alunos, que são de ramos, né, um pouco diferentes e representam, né, boa parte das opções que os alunos terão quando se formar. E o Abner, ele também foi meu aluno, né? Ele é ainda meu orientado de iniciação científica, né? Ainda não acabou o prazo, né, para entregar o relatório, apesar de já termos entregue. Também pessoa incrível, fantástica, né? Muito empenhado aí nas suas atividades de representação discente. Então, eu acho que os 4 têm bastante condição de contribuir para que quem estiver participando conheça um pouco melhor, tanto do ponto de vista das opções para quando a pessoa se forma, quanto quem tiver dúvidas ainda sobre o que fazer, né, também vai poder interagir com os nossos convidados. Então, gostaria de agradecer também ao pessoal da Concreta, que ajudou aqui nessa parte de disponibilizar o Zoom, né? Especialmente aqui a Maíra, a Mariana, que me ajudaram mais diretamente, né? Mas estendo aqui meu agradecimento a todas as instituições discentes que são, né, fundamentais para a formação, né, social e acadêmica, né? A gente tem sempre que se ajudar, né? Eu sou professor, mas já fui aluno, né, durante muitos anos, então entendo e acho importante que os alunos tenham interação e essas instituições discentes são fundamentais. Então, eu gostaria, nessa primeira rodada, de que vocês se apresentassem um pouquinho. Aí depois vocês falam, né? Então, a ideia é que não fique algo muito pontual, né? Então, por exemplo, o Matheus fala tudo, depois o Gabriel fala tudo. Eu gostaria que nós fizéssemos algo mais dinâmico. Então, a gente fala um pouquinho da experiência de cada um sobre um assunto,
depois sobre um outro tema, cada um fala um pouquinho, e no final a gente abre para que todos os participantes, né, possam interagir também com a gente e fazerem perguntas, comentários, tirarem dúvidas, como acharem mais adequado. Então, eu vou seguir aqui a ordem que estão aparecendo aqui na minha tela. Então, o Matheus aqui, né, da esquerda para a direita. Então, Matheus, muito obrigado novamente, né, por ter disponibilizado o seu tempo aqui para participar com a gente. Então, pode contar um pouco para a gente como foi a sua formação, as suas, né, os pontos de destaque na sua vida acadêmica na UNB, a sua participação na Concreta, como que foi importante para você e, e como que a sua vida acadêmica te conduziu para a sua posição hoje na empresa. Legal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus Mazo. Eu entrei na UNB no primeiro semestre de 2014. E desde o começo, acho que é muito comum do pessoal dentro da vida acadêmica de ter muita dúvida sobre ramo de atuação. Quando calouro, eu queria muito ser projetista estrutural, achava o máximo, achava que ia acabar indo para essa área, mas depois de pegar ali Mexol 1, 2, a gente já começa a repensar, né? Mas, de um modo geral, a Concreta foi uma grande casa de aprendizado para mim, por N motivos, que eu vou falar mais ao final. Mas, de um modo geral, tendo contato com informação, com possíveis carreiras profissionais e áreas de atuação, conforme eu fui pegando as matérias e passando por estágios, enquanto eu pensei que eu ia começar cada vez mais a ter certeza do que eu queria fazer quando eu formasse, na verdade, isso só me trouxe mais dúvida. Então, eu tive a oportunidade de participar de um estágio numa empresa de projetos, bem pequenininha, e fiquei lá durante um ano. Depois eu participei de um estágio numa empresa de Minha Casa Minha Vida, que construí prédios lá na cidade ocidental, não sei se vocês conhecem, que já fica lá em Goiás. E em seguida, eu comecei a chegar já na época do projeto final, e que aí eu pensei que talvez fosse um momento chave assim, para eu poder escolher algum tema que fosse direcionar para alguma potencial pós-graduação ou especialização em alguma área dentro da engenharia civil. Só que nesse meio tempo, dentro da Concreta, eu tive a oportunidade de, além de participar de projetos de diferentes áreas, né, de instalações, estrutura e até mesmo laudos de perícia, avaliação, uma coisa que a Concreta ensinou bastante é a interdisciplinaridade do mundo que a gente vive hoje. Hoje a informação está muito fácil. Então, hoje, independente da formação acadêmica, especialização das pessoas, elas vão pesquisar no Google qualquer tipo de assunto que elas querem saber um pouquinho mais. Até antes de ir nas consultas, as pessoas tendem a pesquisar no Google antes para já ter alguma base, enfim. A gente está vivendo um mundo muito interdisciplinar, né? Então, participar das atividades administrativas da Concreta me colocou em contato com um mundo que eu não fazia ideia que eu iria participar, que era a parte de contabilidade e finanças, que era a importância de você saber fazer conta com dinheiro. E, ao mesmo tempo, também eu já ouvia falar sobre o mercado financeiro, tinha curiosidade, comecei a ler um pouco sobre, e convergindo com o final do curso, eu aprendi um pouco sobre, eu, na verdade, soube que tinha a matéria até o professor Fábio, foi a primeira vez que ele ia dar, que era de engenharia econômica. E a hora que eu li a ementa, eu vi que batia muito com alguns conceitos que já estavam se popularizando cada vez mais com o mercado financeiro. E aí eu direcionei para me especializar nessa área, escolhendo como tema do projeto final. E para fazer o estudo de caso dentro do projeto final, eu fui procurar uma empresa e que acabou virando um estágio, que eu estagiei lá durante 6 meses. E depois, numa empresa sócia dessa primeira, a primeira foi, na verdade, a urbanizadora Paranoazinho, que tem um grande empreendimento Urbitar, que não sei se todos já ouviram falar, mas a sócia da urbanizadora, que é a JC Gontijo, foi onde eu fiz mais um ano de estágio depois, e que eu concluí já com a minha efetivação como engenheiro civil, trabalhando na área de novos negócios, viabilidade de empreendimentos, e aplicando muito o que a gente estuda ali de uma forma inicial na matéria de engenharia econômica. Então, essa, de um modo geral, foi a trajetória. Acho que depois a gente pode entrar mais especificamente em alguns temas, mas acho que é mais ou menos isso, como introdução. Acho que está mutado, professor.
Beleza, Matheus. Obrigado. Depois a gente volta, né? Continuando, né, com mais pontos específicos. Agora vamos lá, Gabriel. Conte-nos a sua trajetória, as suas expectativas, como que você optou por fazer o mestrado, como que a Michelle te influenciou nas suas partes de pesquisa, né, já que ela está nos assistindo também, nos acompanhando. Então, Gabriel, fique à vontade aí, se apresente. É, Obrigado. bom dia a todos, meu nome é Gabriel. Eu entrei na UNB junto com o Maso no primeiro semestre de 2014. E assim que a gente entra no curso de engenharia civil, a gente não tem muita noção do que a gente vai fazer, porque a gente entra com aquela visão de engenharia estrutural, que é que a gente aprende vendo no ensino médio de longe, assim, mas a gente não tem ideia do que a engenharia civil pode proporcionar para a gente, né? Então, aos poucos, eu fui entrando em contato com as outras áreas. No terceiro semestre, eu comecei a fazer uma pesquisa na área de transporte, porque à época existia um programa chamado Jovens Talentos, que ele concedia bolsas a alunos no começo do curso. E foi aí que eu comecei a me envolver com a área de transporte, que eu tenho me envolvido até hoje. Eu fiz uma pesquisa na área de transporte, depois eu fiz um PIBIC, eu acho que 2 PIBICs, e acabei fazendo um projeto final na área. Mas eu também me envolvi um pouco com outras áreas. Na área de estruturas eu cheguei a fazer uma pesquisa, eu fiz umas monitorias lá também. E na área de hidráulica eu acabei atuando numa empresa de projeto, a Rombi, acho que a Anne e o Matheus estão na chamada, eles trabalham lá hoje. Foi uma experiência muito boa que eu pude entrar em contato com essa parte do mercado, a parte de projeto, ver como as coisas funcionam na prática de uma forma mais intensa, nesse esse ritmo de vida do mercado. Então foi uma experiência muito boa, que eu trabalhei lá por aproximadamente 2 anos. Mas eu sempre gostei muito da área de pesquisa, né? Então eu me dediquei nesses anos para tentar fazer um mestrado fora, que foi sempre um objetivo meu. E no final de 2018, quando eu estava terminando a graduação, eu apliquei para fazer uns mestrados fora. Eu apliquei para algumas instituições nos Estados Unidos, aqui no Canadá e uma na Holanda, com o objetivo de fazer pesquisa na área que eu estava atuando, que era na área de segurança viária, que é a área da professora Michelle também. E eu acabei vindo para cá, para a University of British Columbia, que é onde eu estudo hoje, e eu estou aqui há 1 ano e meio, aproximadamente. Eu cheguei aqui em agosto do ano passado. E pretendo continuar na área. Eu acho que é a carreira acadêmica que eu vou fazer para o resto da minha vida, né? E após o mestrado eu quero fazer o doutorado e estou estudando possibilidades ainda. Beleza, Gabriel. Obrigado. Agora vamos lá, Arthur, o empresário. Obrigado novamente, né, por ter aceitado participar e fique à vontade para se apresentar, Arthur. Obrigado aí, professor. Eu sou Arthur Lima, eu entrei como calouro do Maso e do Gabriel no segundo semestre de 2014. Eu me identifico muito com esse sentimento inicial do curso. Assim, eu volto na vida assim, com 17 anos, a gente não tem a menor ideia do que a gente quer, do que a gente quer fazer. E engenharia civil é construir prédio, então eu entrei tendo só essa visão mesmo também. Mas eu recebi uma dica muito boa que foi assim que você entrar na UNB, Arthur, entra na empresa júnior. E aí a minha trajetória foi aberta naquela portinha amarela lá no corredor da engenharia civil. Foi lá que eu assim vi o tanto que era ampla a área, o tanto que tinha muita gente talentosa dentro do curso, assim, foi onde eu fiz muito contato, muita conexão, muita amizade, conheci gente de outros cursos também. E ao sair lá da Concreta, eu percebi assim o tanto que para alcançar sucesso a gente precisa de conexões e de conhecimento, sabe? E eu vi o valor das conexões na Concreta e eu passei a buscar muito conhecimento de mercado fora, né? Pegando um pouco aquele trem do Maso, falando assim, tem as finanças, eu vou ler um pouquinho sobre isso. Eu comecei a buscar conhecimento, sabe? Ler sobre negócios, ler sobre finanças, sobre contabilidade. Eu comecei a ler muito sobre autoajuda
E chegou um ponto no meio da universidade que eu pensei até em largar o curso e fazer o curso de administração, buscar fazer outra coisa. E aí, nesse intuito, eu já estava no 7º semestre, eu comecei a refletir sobre a minha trajetória como um todo e ver o que eu podia fazer que aproveitaria a minha experiência. E aí eu abri uma firma de consultoria junto com 2 amigos meus e a gente prestou serviço para o pai de um amigo meu que eu conheci na UNB, lá na Concreta também, que é o Caleb, que foi um amigo meu que a gente se conheceu na UNB. Essa consultoria fez esse cliente ficar satisfeito com o trabalho que a gente prestou e logo em seguida eu fiz uma proposta de sociedade para comprar a participação no negócio, que é um salão de beleza, que assim, engenharia civil, salão de beleza não tem muito a ver. Mas eu estava numa trajetória assim de entender sobre empresas e negócios. Assim como existem empresas de vender projetos, empresas de executar projetos, o empreendedorismo ele é um jogo assim de vender coisas para as pessoas que precisam dessas coisas, enquanto você ganha dinheiro e sabe fazer isso muito bem. E eu gostei muito dessa dinâmica de prestar consultoria, entender um negócio em profundidade, e eu me joguei nessa operação, em paralelo à faculdade da UNB. E aí, quando eu estava levando essa vida dupla aí do empresariado junto com a universidade, eu comecei a casar as minhas experiências. O meu TCC eu fui fazer na área de energia solar, que eu tinha feito um projeto na Concreta, e eu vi que eu poderia usar esse projeto para a minha empresa, colocar lá no telhado do salão as placas solares, fazer o estudo de viabilidade, era uma habilidade que eu já tinha aprendido a fazer na Concreta, eu tinha prestado esse serviço lá para o Sebrae, e aí eu encontrei aquela matéria do professor Fábio, aqui, que está aqui com a gente, que é a análise financeira, né? E aí eu fui casando os pontos, usando o conhecimento dessa disciplina, o que eu aprendi na Concreta, a empresa que eu estava, e eu fiz o TCC dentro dessa área. E quando eu tive todos esses interesses alinhados, eu comecei a ver que eu ficava muito motivado trabalhando assim por um projeto que eu estou construindo, sabe? E mesmo que não fosse dentro da área da engenharia, que é o curso na qual eu escolhi, eu percebi que a grande característica dessa minha jornada empreendedora foi aprender a pensar de maneira linear. Assim, os engenheiros são pessoas assim muito lógicas, assim, tentam entender a equação das coisas. Qual que é o fator que, se eu trabalhar e me empenhar e valorizar esse ponto crítico, vai fazer a equação inverter, vai começar a fazer o resultado dar certo. E aí eu comecei a usar essas habilidades da engenharia para entender a equação de outros negócios. No meu caso, foi um salão de beleza de luxo. E aí eu comecei a entender de cabelo de mulher, de sobrancelha de mulher, de manicure, e fui entrando num novo mercado. E hoje, assim, eu digo que eu sou muito grato, assim, eu digo assim, até que eu ganhei na loteria nesse projeto que eu participei, porque eu peguei uma empresa na qual eu não tive que assumir todo o risco. Eu tive um sócio, sabe? Que era um cabeleireiro, tinha muita clientela. E quando você tem essa condição, como eu tive, eu pude ficar numa posição muito de empreendedor mesmo, assim, buscar aumentar a receita, melhorar a reputação, aumentar a padronização, trabalhar no negócio. Quando uma pessoa vai no caminho empresarial tradicional, normalmente é muito avassalador o nível de demandas que chega. E como eu tive essa oportunidade de ter sócios, coisas que eu aprendi na Concreta, de ter aliados, de ter muita gente fazendo a mesma coisa, eu pude perceber assim o tanto que é bacana você poder contar assim confiar em uma pessoa para te ajudar num projeto. E hoje, quando a empresa alavancou, deu certo, aumentou o faturamento, tem engajamento da equipe, hoje eu não tenho aquela demanda de ficar tendo que ir na empresa sempre. Eu tenho um sócio que faz esse papel e eu fico focado na área estratégica da empresa. Eu participo pontualmente, eu desenvolvo a empresa. E essa dinâmica que a gente tem hoje me permitiu assim ter muita liberdade, muito tempo livre, uma fonte de renda assim quase que passiva e que me permite continuar fazendo o que eu acredito que é a minha grande habilidade, que eu aprendi na engenharia, que é aprender. Os engenheiros são pessoas assim que eu sempre observei todo mundo assim, o pessoal era muito genial assim de pegava uma matéria, estudava pra caramba e apresentava trabalhos excelentes. E assim, eu peguei essa habilidade que eu aprendi aqui na universidade e eu empreguei ela
para empreender. Então, assim, hoje eu estudo muito sobre negócios. E a minha trajetória, quando eu vejo de trás para frente, né, foi muito das conexões. Assim, foi na Concreto, eu conheci um amigo, e esse amigo tinha um pai que tinha uma empresa. Eu fui prestar consultoria para esse cara gostou do trabalho, eu participei da empresa dele e eu me tornei empreendedor e me formei junto com essa história em paralelo. A universidade me levou de um canto para o outro. Então, assim, nessa minha jornada, embora não seja muito acadêmica, ela me mostra assim que ela tem características bem claras, assim, de conexões com pessoas, você usar essas conexões de uma maneira assim produtiva. Então, assim, o meu pai, que era o meu amigo, ele tinha o pai dele era o dono da empresa, tem um problema, eu vou tentar ajudar ele e se eu conseguir gerar valor, a gente começa a ter uma relação comercial. E assim, hoje eu sou uma pessoa muito realizada assim profissionalmente de poder fazer uma coisa que eu sempre estou motivado, buscando aprender, apesar da pauleira que é você lidar com muita gente, você ter muito problema durante todo o tempo e ficar com quase com uma nuvem na cabeça o tempo inteiro pensando o que você vai fazer a seguir. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Beleza, Arthur, valeu. Logo mais a gente vai, né, voltar com mais detalhes aí. Então, agora, Abner, nosso representante discente. Você, Abner, eu gostaria que você tentasse, de alguma forma, aliás, de uma forma mais resumida, a explicar um pouco a sua expectativa, a sua experiência como aluno e como você tem contato, né, com diversos alunos, o que você percebe que são as mais importantes dúvidas, as incertezas que os alunos têm sobre o que vão fazer depois de se formarem ou qual caminho devem tomar durante a universidade para ter uma melhor chance quando se formar. Como que você percebe que as pessoas estão se preparando, né, durante essa época universitária e quais são, né, essas principais dúvidas? Bom dia, gente. Obrigado, professor. Bom, iniciando um pouquinho com meu trajeto na universidade, né, até agora, que é curto comparado com o dos outros meninos aí, mas bom, eu entrei na faculdade em 2016, no primeiro semestre, e aí depois eu troquei de curso para engenharia civil no primeiro semestre de 2018. Isso. Não, 2016 e 2017, perdão. Pelo fato de eu ter trocado de curso, eu já cheguei com uma mentalidade bem diferente na engenharia civil, de querer conhecer as coisas, conhecer melhor o curso, porque eu já não era tão calouro, eu já tinha um pouco desenvolvido o meu pensamento nesse aspecto, né? Então, a primeira coisa que eu pensei é que oportunidades a universidade pode me oferecer, né? Agora que eu estou fazendo o curso que eu quero, agora que eu quero focar nisso, né? E aí eu sempre busquei sair da sala de aula, que é uma coisa que as pessoas sempre recomendam, né? Fui atrás de participar de processos seletivos das extensões, mais para o meio do curso mesmo. Eu fui atrás de fazer uma pesquisa também com o professor Fábio, né? O meu projeto de iniciação científica, na área de transportes, que é uma área que eu tinha bastante interesse de conhecer, né? Porque a gente entra na engenharia civil, como todos falaram, naquela ideia, tipo, vou construir o prédio. E aí você entra e você percebe que é muito mais amplo do que apenas isso, né? Então, eu fui tentando conhecer, não só nas matérias, mas por fora, né? Em algum momento também eu entrei no centro acadêmico de engenharia civil, né? Faço parte dele até hoje. E é engraçado, uma das coisas que o Matheus Mazo falou no início, que eu me identifiquei bastante, foi sobre como a gente vai avançando no curso e muitas vezes a gente pensa que vai conseguir encontrar o que a gente quer certinho, mas às vezes surgem mais dúvidas do que respostas, sabe? E eu me encontro nesse momento, pessoalmente falando, né? Tipo, eu vejo que eu estou chegando perto do final do curso, vou iniciar o TCC muito em breve, e eu ainda não tenho, claro, um caminho que eu vou seguir, não é?
E eu acredito que é muito assim para todos os, não para todos, mas para muitos alunos isso também acontece, né? É um momento de muita incerteza, porque às vezes a gente está mais preocupado com a própria universidade do que com o que vem depois dela, né? Que a faculdade exige muito da gente. E eu vejo que uma coisa que falta muito e que a gente tem tentando suprir, né, os professores ao longo do tempo, é essa conexão com o que há depois da universidade, né? Porque a gente realmente não sabe. Por exemplo, eu não tenho muita noção como eu faria hoje se eu precisasse fazer um mestrado no Canadá, como o Gabriel fez. Ou o que eu precisaria para abrir a minha própria empresa, entrar no ramo de empreendedorismo, como o Arthur, não é? Ou como alcançar uma grande empresa, que como o Maso alcançou, não é? São coisas que a gente não sabe qual é o processo para chegar lá, porque a gente não tem contato direto com essas coisas, né? Então a gente sempre tem, né, o aluno fora da caixinha que consegue já pensar à frente, mas eu sinto que no geral os estudantes a gente se sente assim muito preocupado com a universidade hoje e com pouco contato com como seguir adiante depois da universidade, né? E eu acho que isso contribui para esse clima de incerteza, principalmente no final do curso, que é quando a gente tem que enfrentar essa realidade, né? E pensar, tipo, tá, beleza, eu estou fazendo meu TCC agora, e aí, o que eu faço, entendeu? Tipo, tá chegando a hora de eu conseguir o diploma. Mas eu acredito que toda a experiência que eu tive até hoje, de alguma forma, contribuiu, né? Não só para o meu crescimento pessoal, mas para minha capacidade de análise de diferentes coisas, né? Eu acredito que os rapazes aqui poderão dar um bom direcionamento, né? Tanto para mim quanto para os outros alunos que estão vendo esse curso, ou esse evento, né? Para a gente poder ter uma noção melhor disso, né? De uma maneira mais objetiva, né? Eu acho que seria isso. Beleza, Abner, valeu. Eu acho que é nesse sentido mesmo, né? A gente se preocupa de forma geral com as disciplinas e não se preocupa muito em como que a escolha das disciplinas vão influenciar na nossa carreira, né, depois de formados. Quando eu, né, estudei há uns 5 anos atrás, só, né, que eu sou bem jovem, bom, eu entrei na faculdade em 98, né? Então, a gente tinha praticamente todas as disciplinas obrigatórias. As optativas eram, no máximo, 10% do curso. Ou seja, vocês hoje, de acordo com as novas regras do MEC, se eu não me engano, são 30% de disciplinas obrigatórias. Vocês têm a opção de fazer muito mais disciplinas optativas, de modo que conseguem direcionar melhor a sua especialização, né? Assim, a sua principal capacidade ou habilidade dentro das grandes áreas da engenharia civil. Então, por exemplo, na UNB a gente tem transportes, né, que é a minha área, tem estruturas, hidráulica, geotecnia, recursos hídricos, materiais. Então, de acordo com as optativas que vocês escolhem ao longo do curso, vocês terão mais habilidades em uma coisa ou em outra. Isso é algo que pode ser decisivo depois no mercado de trabalho. E até do ponto de vista pessoal, né? Como todos aí acho que disseram, né? A gente ao longo do curso que vai descobrindo que tem mais dúvidas do que respostas. Então imagine aquela pessoa que faz muitas optativas de uma área, por exemplo, estruturas, né? Que quer fazer o seu predinho, aí no meio do curso ou mais para o final descobre que gosta mesmo é de recursos hídricos, quer trabalhar com hidrologia ou com tratamento, né? Alguma coisa assim. Aí, né, já tem lá muitas disciplinas de uma outra área, que é claro que é útil, mas que não é direcionada para aquilo que você, no fim do curso, descobriu que era o que gostava de fato, né? Então, é importante a gente tentar se antecipar nesse sentido, tentar já descobrir quais são essas áreas. O que o Arthur falou, eu achei fantástico, que ele teve como conselho entrar de cara na empresa júnior
e ali descobrir, né, com mais intensidade, como acho que o Gabriel falou, a gente entender melhor as opções do curso, né, e daí já tentar direcionar. E, bom, aí, né, um pouco de informalidade, mas como a gente vê em filmes, o pessoal já tem, né, desde o primeiro ano primário, já tem aquele direcionamento, né, de o que vai ser quando tiver se formado. Então, é claro que não é nesse nível, né, mas isso só ilustra a necessidade de ter uma preocupação com os passos futuros, não deixando de viver, né, o presente, né, ter toda essa intensidade da vida acadêmica, mas tentar já antecipar como que vai ser a vida depois de formado e aproveitar essa etapa da vida universitária da melhor maneira, né? Tanto para fazer contatos, né, como todos já explicaram que isso é importante, tentar imaginar, né, quais seriam essas áreas de interesse. No caso do Gabriel, ele optou por fazer carreira acadêmica, o Arthur por seguir como empresário, o Matheus como funcionário, né, de uma grande empresa, e o Abner, né, está aqui na função de apresentar para os demais, né, participantes aqui do nosso evento, que é para vocês, né, o evento, que ajude-os a tomar as melhores decisões enquanto vocês estão na etapa de fazer essas escolhas, de tomar essas decisões, de participar de algum grupo de pesquisa, seja qual for a área, de fazer parte de empresa júnior, de tentar estágios. Quando a gente acaba a graduação e começa a fazer a pós-graduação, quando eu entrei no mestrado, os professores, né, de forma quase que unânime, sempre dizem, olha, você de preferência faça o mestrado em uma área, numa certa universidade, depois faça o doutorado em outra universidade, em outra área, e de preferência diferente de onde você fez a sua graduação, porque senão a pessoa faz a graduação numa universidade, o mestrado, doutorado, sempre com o mesmo orientador, então a pessoa já fica, né, viciada naquela maneira de pensar. Ela fica menos livre em relação a conhecer, né, outras maneiras de encarar o mesmo problema. Então, de modo, né, similar, para vocês que estão na graduação, procurem explorar ao máximo as diferentes opções. Tentem fazer estágio cada época em uma área diferente, uma hora em hidráulica, depois em transporte, depois em estruturas, né? E conhecer melhor as áreas. Quando forem fazer as disciplinas optativas, busquem também diversidade, né? Não querer fazer todas da mesma área porque você acha que gostou daquela área. A menos que tenha muita certeza, né? Mas pelo que a gente está percebendo aqui, é improvável que haja essa maturidade suficiente no início do curso para que vocês façam as optativas todas, né, ou a maior parte de uma única área e façam só as obrigatórias de outra, né? Isso pode depois fazer falta, né, esse conhecimento mais amplo. E eu não sei se vocês, né, sabem e tal, mas nos anos 80, 90 havia, né, uma forte crise no Brasil econômica e a construção civil era um ramo que entrou em crise também. E muitos engenheiros foram trabalhar no mercado financeiro, em bancos. E o pessoal de banco gosta muito do engenheiro, até os prefere em relação a quem é formado em economia, ou em administração, ou em áreas afins, porque, como, né, os nossos colegas aqui disseram, o engenheiro aprende a aprender, ele pensa em problemas de forma sistêmica, né, considerando todo o evento. E não é só fazer, né, um cálculo específico para um motivo específico. Então, a maneira bastante generalista, né, de como o engenheiro pensa funciona muito bem no mercado econômico, no mercado financeiro. Então, por isso que, né, lá nos anos 80 e 90 houve muita migração dos engenheiros, isso de qualquer área, não só civil, né? Eletricista, mecânico, qualquer tipo de engenheiro acabou migrando, né, em grande quantidade para o mercado financeiro pela falta de oportunidades de trabalho nas suas próprias áreas de formação. E muitos se encontram, né, e gostam disso. Como propriamente disse, né, o Arthur e o Matheus, que eles perceberam que tem afinidade e interesse por essa área da finança, que realmente é fascinante, né? A gente entender por que um negócio dá certo, por que um negócio não dá certo,
aonde mudar no empreendimento para que ele seja viável ou para que a sua condição de retorno seja mais eficiente, né? Então, realmente é algo fantástico. E isso se aplica praticamente a qualquer negócio, né? Você não vai ser, né, especialista em negócios de salão de beleza, né? O Arthur consegue aplicar esse mesmo conhecimento em qualquer tipo de negócio, como ele fez, por exemplo, lá no estudo da viabilidade de painéis fotovoltaicos, né? Foi pro Sebrae, né? E o Matheus também, ele tem a sua experiência com construção civil, com loteamentos, mas ele consegue aplicar o tipo de conceito em qualquer área, né? Não é específico do empreendedor da construção civil e tal, né? Ele consegue aplicar isso em qualquer situação. Então, como a gente já viu, né, do que o Abner nos explicou um pouco, que os alunos, de forma geral, têm pouca informação de o que fazer para se preparar melhor e antecipar esses passos. Então, eu vou voltar aqui para o Gabriel. Agora, Gabriel, gostaria que você nos explicasse com mais detalhes como que você tomou ciência das universidades, qual foi o seu processo de seleção para as quais você iria fazer as suas aplicações, né, que é o processo de inscrição para participar da seleção. Bom, enfim, né, como que durante a sua vida acadêmica na UNB você tomou conhecimento dessas opções de pós-graduação, como que você escolheu as que você aplicaria e como que você optou por essa? Durante a graduação, como eu tive envolvimento em pesquisa bem cedo, eu sempre me interessei por continuar fazendo pesquisa nos próximos anos. Então, foi meio que uma escolha natural continuar com a pós-graduação para mim, porque sempre foi algo que eu me interessei bastante. E eu vim atuando na área de transportes, mais especificamente na área de segurança viária, né, que é o estudo dos acidentes de trânsito, para reduzir os acidentes de trânsito. E foi uma escolha de continuar seguindo nessa linha de pesquisa para fazer minha pós-graduação. Então, a minha escolha de universidades e de professores para serem meus possíveis orientadores foi justamente nessa linha. Eu quero fazer alguma coisa em segurança viária. Então, eu comecei a procurar nas universidades e em vários lugares professores que tinham um perfil compatível com o que eu estava buscando, né? Então, para isso, por exemplo, eu acessei os periódicos importantes na minha área e vi os professores que compunham o corpo editorial do periódico e vi aonde esses professores estão. E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre as áreas de pesquisa de cada professor e o que eles faziam. Então, nesse processo de investigar os professores, ver aqueles que tinham o perfil mais compatível com o meu, eu acabei selecionando 7 universidades. 2 delas aqui no Canadá, são 3 nos Estados Unidos, uma na Holanda e uma no Reino Unido, se não estou enganado, que eu acabei selecionando e eu segui para o processo seletivo. O processo seletivo ele é um pouco diferente do processo seletivo para programas de pós-graduação no Brasil. Você tem que fazer 2 provas em geral. A primeira delas é a prova de proficiência na língua inglesa, que você pode fazer a prova do TOEFL ou a prova do IELTS. Eu acabei fazendo a prova do TOEFL, que é a mais disseminada aqui na América do Norte. E além dessa prova, muitos países existe também a prova chamada GRE, que é uma prova que avalia conhecimentos em habilidades quantitativas e conhecimentos mais aprofundados na língua inglesa. É uma prova até que ela está sendo deixando de ser utilizada, porque com os tempos do Covid, o pessoal teve mais dificuldade de fazer essa prova em questões financeiras e questões de logística. E as universidades, elas estão meio que tirando esse requerimento, que é muito positivo, porque, na minha opinião, é uma prova que não acrescenta tanta coisa quanto a prova de proficiência em língua inglesa. E é uma prova cara, então isso é um fator muito relevante também. Além dessas provas, eu tive que elaborar o meu currículo, que para a área de pesquisa que eu queria fazer foi bem focado nas experiências que eu tive como pesquisador, entre aspas, né? Então, experiências em congresso, projetos de pesquisa que eu participei, publicações e diversas outras coisas. Monitorias, que isso foi muito importante também. Além do currículo, eu tive que escrever uma carta de motivação, explicando as minhas ambições atuais como pesquisa, o que eu queria fazer, e minhas ambições futuras em termos de carreira.
Se eu não me engano, foi só isso. Assim, é um processo que ele não é tão complicado quanto parece, mas ele tem alguns detalhes que precisam ser avaliados especificamente. Por exemplo, a carta de motivação. O ideal é que você escreva uma carta para cada universidade que você está aplicando, porque cada professor tem uma linha de pesquisa que difere um pouquinho e cada universidade tem um perfil particular dela, né? Então, é um processo que demanda um pouco de tempo também. E eu acabei escolhendo aqui onde eu estou hoje, a University of British Columbia, por alguns fatores. Primeiro, foi uma área de pesquisa muito alinhada com o que eu estava querendo. Meu professor aqui, ele estuda segurança viária na veia, assim, ele é bem focado em segurança viária. Além disso, o que é muito importante também, foi a melhor oferta financeira que eu tive para viver aqui, porque Vancouver é uma cidade cara de se viver. E, além disso, é uma cidade boa. O fator de moradia também foi relevante, porque Vancouver é um dos lugares mais habitáveis do Canadá, eu diria. Porque é complicado chamar de quente, mas é a temperatura mais amena do Canadá. Não que isso seja para um brasileiro seja muito fácil. Por exemplo, hoje aqui está 1 grau, 2 graus. Mas em comparação com outros locais do Canadá, é o lugar que a gente consegue ter uma qualidade de vida mais aceitável, né? Então, isso em termos de poder andar na rua em qualquer época do ano sem muitas roupas de frio. Então, isso foi relevante também. No mais, é isso. Eu acho que eu resumi o processo. Gabriel, só mais uma última coisa. Eu lembro que você estava conversando, né? Você, a Michelle, aí depois eu entrei na conversa de vocês em relação a recursos para pesquisa. Como que seria a sua percepção de como que é aqui no Brasil e como que é aí no Canadá? É bem diferente, né? Então, o professor, a pesquisa aqui, ela é muito direcionada ao professor. O professor, ele tem um fundo que ele gasta esse fundo como ele quer, né? Então, por exemplo, aqui eu sou, no caso, Research Assistant, que é o meu cargo aqui. E esse cargo eu sou financiado pelo meu professor. Ele usa uma parte do fundo dele para financiar a minha pesquisa aqui. Isso se aplica a outras. Ele usa uma parte do fundo dele para isso. Ele usa o fundo dele também para outras coisas. Então, por exemplo, ele quer comprar um computador. Chegou um aluno novo e não tem espaço no laboratório. Ele vai e compra. Assim, não existe muita burocracia. É a pessoa tendo o recurso, que muitas vezes ele pode vir da própria universidade, em termos de bonificação, de carreira, de financiamento, de progressão na carreira. Pode vir de fontes externas, o governo pode financiar alguma pesquisa, uma empresa privada pode intervir. Então, por exemplo, assim que eu cheguei, eu me envolvi num projeto para um estudo de segurança viária contratado pela Prefeitura de Vancouver para avaliar uma interseção. E o meu orientador, como eu sou empregado dele, teoricamente, ele me envolveu nesse projeto para eu trabalhar nesse projeto. Mas a prefeitura, ela também contribuiu financeiramente para isso. Ela contribuiu para o fundo do meu orientador. Então, as coisas eu diria que são mais fáceis. O recurso ele é mais abundante. Isso facilita a pesquisa, né? Isso favorece que resultados sejam obtidos mais rapidamente e com menos dificuldade. Beleza. Eu lembro assim, né? A frase que ficou marcada em mim foi que, né, você falou, na comparação, foi assim, né? Aqui a gente faz projeto, manda, né, para algum órgão de fomento e, né, normalmente os recursos são limitados e poucas pessoas conseguem, né? Eu lembro que você falou que aí não tem esse negócio de não vai fazer a pesquisa porque não tem dinheiro, né? Não é esse o fator limitante para fazer ou não a pesquisa, né? E eu achei interessante que você falou que a pesquisa foi uma encomenda, né, de um problema real, né, de um caso real, e o resultado já seria diretamente aplicado, né? Não é algo só conceitual, né, abstrato, que não teria essa aplicação tão direta, né? Então, eu acho que esse também é um ponto
importante, né? Motivador. Eu acho que dá mais motivação para a gente fazer a pesquisa, sabendo que o resultado vai ser de fato aplicado, né? Eu acho que isso também é bacana. Então, beleza, Gabriel, daqui a pouco a gente volta em você de novo. Agora eu vou seguir aqui a ordem, né, que vocês estão aparecendo aqui na tela para mim. Então, Arthur Lima. Aí eu gostaria que você agora nos explicasse o que você aconselharia que os alunos fizessem como preparação durante a época na universidade para terem, né, uma formação mais adequada para quem pretende ser empreendedor. Inclusive, né, disciplinas de outros cursos, né? O Matheus, por exemplo, cursou disciplina na administração, né? Então, a Universidade de Brasília, né, oferece diversos cursos, vocês têm a opção do módulo livre. Então, eu gostaria que você nos explicasse o que você sugere, já que você é um empreendedor, que as pessoas fizessem, né, de atividades extra, além daquelas comuns já no curso de Engenharia Civil, e que essas atividades extras, né, seja participar, né, de algum tipo de evento, algum curso complementar, ou disciplinas de outros cursos que ampliariam o potencial para que a pessoa tenha mais sucesso como empreendedor. Beleza, eu vou tentar assim, fazer o meu melhor. Acho que a primeira coisa assim, que eu percebo assim, na minha trajetória, que é útil para o pessoal, é assim, esse negócio que o Mazo falou é muito interessante. Quando você entra na universidade, você começa a seguir o curso e as suas dúvidas começam a aumentar e a gente começa a enfrentar aquele paradoxo da escolha. Tem muita opção para escolher e olhando assim a trajetória do Gabriel também, para você entrar no mestrado, você tem que ter uma certa carreira acadêmica também. O Gabriel fez os PIBICs, fez as pesquisas. O comprometimento fez o caminho, sabe? Então, assim, o primeiro passo é você abrir o leque e você ver assim, qual é o caminho que eu gostaria de trilhar. Porque para seguir para os níveis adiante, foco e comprometimento vai ser uma necessidade. Então, assim, na minha trajetória, eu experimentei muita coisa na UNB para ver assim, o que era a minha praia. E quando eu participei dos projetos extracurriculares, como a Concreta, eu fiz parte de uma ONG também, que é aquele Litro de Luz, e conheci gente diferente lá também. Eu tentei fazer essa firma de consultoria para empresas, pequenas empresas. Eu também fiz um grupo de mastermind, que eu chamo, que é basicamente chamar as pessoas que você mais admira, colocá-las na sua casa ou levá-las para um lugar específico, assim, junto umas 20 pessoas, e vamos falar de carreira, vamos falar de futuro. Essa é a parte, assim, meio... Não é uma matéria, de fato, do que o empreendedor faz. Ele meio que puxa as pessoas para tentar revelar as respostas para ele. Então, assim, eu diria que a primeira dica que eu daria é abre o leque. Experimenta, assim, é difícil você tomar uma decisão... assim, acertada de primeira. Então, assim, a primeira coisa que eu vi que me deu segurança foi ter experimentado várias coisas. A empresa Júnior me colocou em contato com gente da engenharia ambiental, da arquitetura, da engenharia civil, gente que já estava no 9º semestre quando eu estava no 2º. E aí eu já via as dúvidas dessa galera bem cedo. E isso me ajudava a formular perguntas que eu não teria nem como formular se eu não tivesse conhecido essas pessoas. Aí a segunda dica que eu daria é um mote que eu sigo hoje em dia, que é a busca pelo conhecimento vai mostrar a direção. Tipo assim, eu recomendaria assim, leia muito. Quem está nessa jornada de empreendedorismo sempre tem mais problemas para resolver do que tem cérebro e tem braço. Então, assim, você tem que aprender a priorizar o problema que mais impacta na sua trajetória. O exemplo que eu tenho para mim, assim, muito claro é que assim, eu precisava aumentar a receita da minha empresa quando eu entrei. E eu pensei assim, ó, se eu aumentar a receita, eu vou ter recurso para investir em marketing, investir em uniforme, para investir em padronização de processos. E eu poderia fazer individualmente cada atividade dessa primeiro, mas eu sabia que se eu acertasse na receita, eu ganharia mais recurso para chamar especialistas, para
ter possibilidade de ter uma operação que andasse mais rápido, que não dependesse só da minha cabeça para amadurecer uma área de cada vez. Então, assim, esse senso de prioridade você descobre com gente que já empreendeu. E, assim, é difícil acessar empreendedores que abrem o jogo para você. Mas existe uma classe de empreendedores que abre o jogo para você, que são os empreendedores que são autores, que escrevem livros, falam como é que é para contratar gente, como é que faz para aumentar a receita, para você se conectar com mais gente. Então, assim, hoje eu passo assim umas 4 horas por dia lendo sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre contabilidade. E isso é o que faz eu ficar mais esperto, não para ter mais respostas, mas para ter mais perguntas. Então, hoje, assim, eu falo com advogados, com contadores, para tentar mudar regime tributário, para ver se o regime de contratação dos funcionários é o mais econômico, é o mais efetivo. E, assim, eu não falo juridiquês, eu não falo contabilidade em profundidade, mas eu consigo fazer perguntas que colocam os especialistas para responderem as perguntas necessárias para que o cenário mude. Dentro da universidade, eu recomendaria fazer uma matéria que foi o Antônio da Concreta que me indicou. Ele era o diretor de DAF na época, foi a mesma posição que o Matheus Maza ocupou. E essa área financeira, ela dá uma perspectiva muito boa para os profissionais de qualquer área. E ele falou assim, Arthur, faz a contabilidade geral 1, como módulo livre. Aí eu fui lá ver a matéria, contabilidade geral 1, normalmente o pessoal bomba pra caramba, normalmente envolve matemática, a galera tem muita dificuldade. Só que quem está aqui, eu acho que a maioria engenharia, é uma matéria muito fácil para quem é engenheiro. E ao mesmo tempo é uma matéria que te mostra que o principal é saber classificar as coisas e não exatamente fazer contas matemáticas. Mesmo os especialistas assim, em projetos, eles não fazem as contas específicas, a menos que seja aquelas contas estilo Nineu, fazer aquelas contas de estruturas muito complexas. Mas você tem que aprender a analisar, a classificar os problemas, a contornar as condições. E uma vez que você aprende a ver as coisas em perspectiva, você consegue chamar especialistas para te ajudar, você começa na linguagem da UNB, tipo assim, qual que é a questão que mais vai valer ponto na prova? Vou achar aquele meu amigo nerd para me ajudar a responder essa pergunta aqui, que essa aqui já vale uns 4 pontos na prova. E esse senso de prioridade você aprende muito quando você estuda esse contexto financeiro da contabilidade. E eu acho que uma última dica que eu daria assim, e isso acho que vale para todas as carreiras, é buscar muito autoconhecimento. É você saber os seus pontos fortes, é saber se comunicar, se relacionar com outras pessoas, tanto mais experientes quanto menos experientes do que você, e sempre ter uma mente assim de explorador. Tipo assim, o que essa pessoa tem que ela pode me ensinar e que me ajuda. Eu acho que nessa minha trajetória eu percebi que a minha ação número 1, quando eu tenho um problema, é quem pode me ajudar e caçar uma pessoa. Então, assim, eu acho que você se desenvolver como pessoa, assim, socialmente, aprender a falar com clareza, aprender sobre, até como entrevista uma pessoa, como que ela se comporta, qual que é a linguagem dela, se ela é uma pessoa mais filosófica, uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais pé no chão, uma pessoa mais emotiva, você aprender a absorver as qualidades das pessoas. E eu acho que o autoconhecimento é a chave para você desenvolver essas habilidades necessárias para se conectar, que eu acho que é onde você colhe o grande ouro. Então, assim, fechando as matérias, eu acho que contabilidade geral 1, vale a pena fazer. Você abrir horizontes, então experimentar muita coisa antes de se comprometer. Então, a Concreta é um excelente caminho, fazer parte de ONGs, o CA, a Tijolada que abriu, assim, se conectar com gente de diferentes tempos, em semestres diferentes, ler muito. Assim, eu vejo que o pessoal da engenharia é um pessoal muito inteligente, mas é um pessoal muito nichado, assim, muito monoassunto, sabe? Eu percebo que é de imenso valor a gente ser mais aberto. Então, assim, hoje eu leio sobre negócios, sobre biografia, sobre psicologia, sobre cultura, sobre comunicação, sobre jurídico, que é leis trabalhistas, sobre impostos. Leio
uma área mais abrangente, mas de uma maneira intencional. Eu acho que essa é a dica que eu casaria com essa leitura a mais. É você, assim, o que é que eu preciso aprender para avançar? Então, no meu exemplo, assim, eu queria aumentar a receita, depois eu queria aumentar o engajamento da equipe. Então, eu comecei a buscar conhecimento em tudo quanto é área que me ajudasse a aumentar a receita, a fazer marketing, a treinamento de vendas, a ter feedback de vendas, ter metas claras, uma comunicação clara. Aí eu aprendi sobre esse nicho lendo coisas sobre isso. E assim, uns 5, 6 livros sobre o mesmo assunto. Beleza, resolvi esse problema. Agora eu vou atrás de equipe e cultura. Então eu vou buscar livros que me ajudem nesse problema. Então não é uma leitura jogada, o que parece interessante, é uma leitura intencional para cumprir o seu objetivo maior. Essa seria a dica final. E eu acho que o autoconhecimento serve durante toda a jornada, que é buscar saber quem você é, o que você gosta de fazer, o que a sua saúde exige. Assim, eu gosto de trabalhar, então eu gosto de focar, sabe? Mas se você precisa de tempo também, é interessante você se descobrir. Acho que é isso que eu teria para falar para o pessoal. Beleza, Arthur. É Mastermind, o evento lá que você falou? Isso. Então, esse aqui é o Mastermind, né? Eu selecionei aqui os 4 mentes brilhantes para ajudar a gente a explicar, né, para o pessoal que está nessa corrida aí da vida acadêmica. Quando eu eu saí da concreta e fui buscar mudar de vida, assim, que eu via que eu não lia nada, não buscava crescer fora da área da engenharia, eu li o livro do Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Ele fala desse negócio do mastermind, que é você reunir pessoas que têm o mesmo propósito que você. E na concreta tem uma característica cultural lá que tem muita gente ambiciosa. E eu peguei essas pessoas ambiciosas, coloquei na mesma sala. E assim, quando você troca experiência com as pessoas, tipo assim, Gabriel, qual que é a sua carta de motivação, assim, não para a universidade, mas para a sua vida? Qual é a carreira que você quer seguir? Eu tenho certeza que uma resposta de uma pergunta dessa para um cara como o Gabriel vai abrir um leque cabuloso, assim, porque é uma pessoa que tem planos futuros, é uma pessoa esforçada, é uma pessoa inteligente. Quando você junta muita gente com essas características, assim, que estão querendo alcançar grandes objetivos, querem descobrir a resposta, assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero descobrir para valer, está fazendo muito curso, está buscando muito, e você tem muita gente junta que quer descobrir, que quer melhorar, que quer crescer profissionalmente, a gente ganha muito valor nessa troca, sabe? É um recurso que você colhe de graça, basicamente, sabe? Eu, né, comparando um pouco com esportes, né, a gente sempre fala que a prova da competição, né, isso para atletas de alto nível, né, a prova, né, em si é o tranquilo, o duro é o treino. Então, eu acho que o que você está nos explicando é mais ou menos isso, né? Depois de conseguir a posição que você almeja, a coisa vai fácil. A questão é se preparar antes para chegar nesse ponto, né, de alto nível. Então, acho que nesse sentido a dica é essa, né? Se preparar da melhor maneira possível agora e a principal, né, situação que vai te diferenciar no mercado de trabalho durante uma seleção, seja para um mestrado, seja para uma vaga, é nesse sentido, né, de você ter habilidades mais diversificadas. Não ser, né, aquela pessoa que fez a vida inteira só cálculo estrutural, por exemplo, né? Daí você vai ser isso, né, um engenheiro calculista, né? Não vai ser um engenheiro civil com, né, uma capacidade de discutir diferentes assuntos, né, de forma bastante generalizada. E eu lembro quando eu estava no colegial, né, havia uma professora de biologia que sempre trazia palestrantes. E uma vez ela trouxe um advogado. E ele estava explicando para a gente a questão dessa leitura que você falou, né, que faz 4 horas de leitura de um assunto, né, de empreendedorismo, de mercado de contabilidade, né, que não é a sua área de engenharia civil, mas que te faz melhorar na sua função como empresário. E esse cara falava, né, bom, a gente às vezes não gosta de ler, né, tem preguiça de ler.
Ele falou que estudava muito na época do colegial para entrar numa boa faculdade. Aí falou, bom, agora acabou, passei no vestibular, agora vou só curtir. Aí chegou na faculdade, teve que estudar mais ainda para poder se formar. Aí ele falou, bom, agora me formei, vou só trabalhar, agora finalmente vou, né, me dedicar menos a essas leituras. Aí já era um advogado experiente, né, explicando que nunca leu tanto na vida quanto ele lê agora. Então, né, a gente tem que realmente investir nisso, né? Então, todos vocês, né, vão ter que fazer um esforço adicional para ter, né, um currículo diferenciado. Não adianta fazer o mínimo necessário e depois, né, querer uma posição diferenciada. Então, né, a gente vai ter a nossa formação ou igual à da maioria ou, né, com algo a mais. Então, a sugestão aqui é que sempre procurem esse algo a mais. E que a coisa é muito da inércia. Se a gente faz pouco, quer fazer cada vez menos. E se a gente faz muito, quer fazer cada vez mais. Então, tem que em algum momento haver essa inércia, né? Esse ponto aí de início de uma atividade diferente e naturalmente eu acho que vocês vão tomar gosto por isso e vão querer cada vez aprender, né, habilidades ou capacidades diferentes e isso só traz vantagens para vocês, né? Mesmo durante a vida acadêmica e principalmente depois. Maravilha. Abner, então você conte-nos um pouco do seu... Você fez estágio ou faz estágio? Então, conta pra gente um pouco dessa sua experiência, como que foi a seleção, como que você soube do estágio, né? Para quem tem interesse em fazer estágio, quais são os caminhos para saber as vagas disponíveis, como preparar, como se preparar adequadamente para participar do processo seletivo, se em geral são entrevistas que abordam mais aspectos pessoais, ou se a parte técnica é mais importante, como que é esse equilíbrio entre a convivência social, já que vai fazer parte de uma equipe, né, como já foi dito, ou se, né, o que é mais procurado pelas empresas é de fato a parte técnica. Como que você percebe isso? Bom, eu, como o senhor comentou, né, eu já fiz um estágio na área de estruturas, eu trabalhava como, estagiava como projetista em concreto. Recentemente eu troquei de estágio, agora só que eu continuei na área de estruturas, só que agora eu estou mexendo com estruturas metálicas, né, aço. E é engraçado, né, porque para mim o estágio surgiu num momento que eu não esperava na faculdade, eu não estava me planejando para aquilo naquele semestre, que foi a indicação de um professor. Eu estava fazendo concreto na época, e aí o professor chegou na aula e falou, eu conheço um cara de uma empresa e ele está precisando de estagiário, e porque o engenheiro saiu e tudo. E aí ele perguntou na sala quem que, né, gostava de concreto, etc. e tal. E aí eu até levantei a mão, ele falou que depois a gente ia conversar e tudo. E foi engraçado, porque como eu não planejava fazer um estágio naquele semestre, eu nem dei muita bola quando o professor falou, sabe? Eu falei, se ele, né, depois ele vai me procurar, vai falar sobre. Eu fiquei na minha, né? Não tive essa atitude proativa. E aí passou umas 2 semanas e nada, e aí eu fiquei sabendo de outras pessoas que o professor tinha comentado sobre o estágio, que estavam indo lá fazer entrevista. Aí eu falei, putz, essa aqui era uma... Aí eu parei para pensar, bateu aquele gelo, eu falei, pô, isso aqui é uma boa oportunidade, eu deveria ter uma atitude mais proativa a respeito disso, né? Aí eu fui lá, fui atrás do professor, pedi para ele o contato do dono lá da empresa, marquei a entrevista. Então, e eu não sei, eu senti que isso aquele momento que eu percebi que eu precisava ter uma atitude mais proativa foi, de alguma maneira, elucidativo para mim, porque eu falei, putz, eu preciso começar a correr atrás das coisas, não é? Não posso ficar aqui sentado esperando que elas caiam de bandeja, né, no meu colo.
E foi o estágio que eu consegui, o meu primeiro estágio numa boa empresa. Eu cheguei lá, gostei, aprendi bastante. Aí, recentemente, depois surgiu essa outra oportunidade. A gente sempre se vê naquela questão da escolha, mas eu escolhi. E do que eu acho que seria necessário assim, para a gente iniciar, né? Porque a gente não tem, nós enquanto universitários, né? A gente meio que não tem muito diferenças uns para os outros, né? Tipo assim, no nosso currículo, né? O máximo que um fez que o outro não fez talvez seja uma pesquisa. Mas eu sinto que para as empresas, para a questão de estágio, essa questão da pesquisa nem é algo que te alavanca muito. Eu acho que o que eles consideram muito é a questão, é o seu perfil, né? Tanto é que sempre tem a parte da entrevista. E eu sinto que cada empresa vai ser única no que ela procura do profissional, do estagiário, no caso, né? Então, eu acho que um bom caminho, primeiramente, é ver se você, né, como nós temos a nossa comunidade de universitários, ver se a gente já conhece alguém que já estagiou ou estagia naquela empresa para entender o que aquela empresa está procurando, né? Como você vê, como essa pessoa é. E uma coisa que eu sempre digo, eu sempre fui muito sincero nas minhas entrevistas, né? Eu sempre fui lá e falei, não, eu sou eu vou tentar mostrar qual é o melhor que eu tenho para que aquela empresa queira me contratar, né? A pessoa que está me entrevistando. E essa estratégia sempre deu certo. Eu passei de primeira nesse processo do primeiro estágio, eu passei de primeira nesse processo do segundo estágio também. A empresa, ela sempre tem, né, aquelas empresas que procuram uma pessoa que tem um perfil mais de trabalho em equipe. Vai existir algumas empresas que querem isso mais, que querem isso menos. Mas eu acredito que se você é uma pessoa que, não sei, você trabalha bem em equipe ou você não trabalha tão bem em equipe, você tem que chegar lá na entrevista e falar, olha, eu trabalho bem em equipe, olha, não é o meu forte, mas eu posso, né? Estou disposto a melhorar nesse aspecto também, né? Porque você tem que estar disposto a sempre melhorar profissionalmente. Eu sinto que isso é algo que, não sei, quando eu estou lá frente a frente com a pessoa, o entrevistador, né? Eu sinto que ele gosta dessa parte do você sendo honesto ali, sabe? Para mim é uma estratégia que funcionou bem, né, nas duas vezes. Mas eu acho que de resto é isso, né? A questão dos estágios, né? Mas uma coisa interessante, né? Uma coisa, eu acho que todos falaram aqui, e eu vou frisar, né? Da minha experiência até agora, a questão dos contatos é muito importante. Porque esse primeiro estágio eu só consegui por causa do contato com o professor. O segundo estágio eu só consegui por causa de um contato de uma outra aluna que ela fazia parte dessa vaga, e aí eu fui conversar com ela, e aí eu fiquei sabendo que ia ter a vaga, e aí conversei com ela para saber como é que era na empresa, como é que era as pessoas que iam trabalhar, o chefe, né, o que eles esperavam, e eu sinto que isso foi muito importante para eu ir escalando essa trajetória profissional até hoje, né? Então, a questão de conhecer bastante gente, conversar com as pessoas, né? Conversar com as pessoas é algo muito importante nesse aspecto, né? Para você ter uma noção melhor, não sei, como um todo, daquilo que você objetiva, não é? Isso foi algo que eu senti que fez muita diferença quando eu comecei a ter essa atitude proativa de fato, como o Arthur mesmo falou, né? Você já conhece alguém que tem experiência com aquilo que você está almejando, então vá atrás disso, né? Converse com as pessoas, entenda o que aquela pessoa fez para estar até ali, né? Então, ter essa atitude proativa foi algo que eu senti que deu uma virada, né? na minha vida acadêmico-profissional nesse sentido. Beleza. Eu acho que o ponto aí de destaque no que você falou é honestidade, né? Ela não está fora de moda. Recomendo que sejamos sempre honestos em todas as áreas, né?
pessoal, profissional, como estudante, na rua, né? Não vai querer furar fila. Então, eu acho que a honestidade é sempre bem-vinda e, obviamente, né, a gente colhe frutos só de ser honesto, né? Eu acho que isso é fantástico. Beleza, Abner. Acho que está, né, cumprindo aí o que eu havia imaginado em relação a esse evento, né? Como é o primeiro que eu estou organizando, estou aqui vendo, né, como que as coisas acontecem para tentar nos próximos fazer algo, né, sempre no sentido da melhoria contínua, né? Vendo aí aproveitando os dizeres da ISO 9000. Outra coisa que eu achei bastante interessante é essa questão, né, de procurar, né, que isso todos já disseram, né, de forma unânime, né, os contatos, manter bom relacionamento, né, tentar diversificar como aqui a formação ocorre. Acho que é por aí mesmo. Agora aqui eu vou voltar para o Matheus. Matheus, você, né, está aí numa grande empresa, numa posição bastante segura, né, está com destaque aí dentro dos colaboradores da empresa. Então, gostaria que você nos explicasse um pouco. Na UNB, quais são os principais meios de divulgação de estágios? Os alunos têm que ir atrás, existe um painel, né, um mural, existe um canal na internet. Como que as pessoas tomam ciência dos estágios? E você recomendaria ou sugeriria que as pessoas procurassem já de cara empresas grandes ou que elas tentassem empresas menores inicialmente e depois partissem para empresas maiores? Como que você vê esses diversos estágios ao longo da formação? O que seria mais adequado? Como que você percebeu isso? Legal, professor. E esse é um assunto até interessante. O próprio autor Nassim Taleb, ele fala sobre a opcionalidade, né? O tanto que é fácil você fazer várias coisas por tentativa e erro e só mostrar os acertos. E as pessoas verem, uau, o cara é inteligentíssimo, sortudo, sei lá. E eu queria trazer só uma visão contrária, assim, que na verdade, em vez de só contar o passo direto de pegar o estágio e ser efetivado, eu gostaria primeiro de apresentar, assim, que um pouco antes disso, existe um background aí no sentido de tentar várias coisas e ter várias opções e de forma seletiva, por tentativa e erro mesmo, a gente poder selecionar aquelas que mais estão alinhadas com o que a gente quer, para onde a gente quer ir. Então, assim, pelo menos no meu caso, eu, por exemplo, desde 2012 eu dou aula particular de física, entendeu? Uma época eu dei aula até de álgebra linear e até tiveram uns estágios, tiveram vários nãos também, tiveram 2 processos seletivos de estágio que eu não consegui entrar. Até como professor do Pódio, Colégio Pódio, recebi uma proposta de iniciar a carreira como professor lá de física e acabou também não indo para frente. E eu só queria trazer a ideia do seguinte, independente do caminho, se você vai fazer um processo seletivo, buscar pela internet, você conhece alguém que está numa empresa e lá abriu vaga para estágio, cara, independente do caminho, é muito importante ir para um lado de algo que você sente tesão por fazer, algum assunto que você tem interesse e quer saber, porque desde a época da Concreta a gente começava muito, que não era o currículo especificamente, não era nenhuma experiência isoladamente, mas o brilho nos olhos das pessoas é uma coisa que conquista muito, e assim, as etapas que eu segui, eu senti que as pessoas mais buscavam e mais valorizavam em mim era esse negócio de o tesão de ir atrás. Então, assim, uma primeira recomendação que eu dou não é você escolher uma área de atuação top-down, chegar, eu gosto de estrutura, não gosto de águas, então estrutura. Quais empresas que atuam nessa área? Essas empresas, quais são grandes? Eu, pelo menos, não gosto de pensar dessa forma. Eu gosto de ir um pouco mais por baixo e pensar assim, cara, o que me dá tesão? O que eu gosto de fazer? E no meu caso, eu gostava muito de resolver problema e tirar dúvidas que, querendo ou não, é resolver um problema. Então, eu sempre me dei muito bem dando aula particular. Na Concreta, quem já trabalhou comigo, sabe que quando alguém tinha alguma dúvida, eu parava tudo e gostava muito de ajudar as pessoas. Sinceramente, é uma coisa que eu gosto bastante. E, querendo ou não, no meio do caminho, quando eu me despertei para o lado da construção civil, foi o próprio fascínio pela construção civil, porque eu acho sensacional a ideia de gerar valor. Existem os materiais de construção, existem as pessoas sem emprego e existe o capital parado. Hoje a gente tem 1 trilhão na poupança aqui no Brasil e
Juntando essas coisas, você consegue criar empreendimentos, fazer isso gerar empregos e gerar valor de um jeito, assim, a construção civil tem uma importância singular aqui no Brasil. Então, assim, a partir dessa paixão eu pensei, cara, qual vai ser o primeiro passo? Se eu quero ter uma construtora, eu vou comprar vou juntar um dinheirinho, comprar um lote, vou comprar uma Bobcat até eu conseguir configurar uma construtora? Não. Na verdade, eu pesquisando como surgem esses negócios, eu percebi que existe a inteligência da engenharia e existe as pessoas que têm dinheiro e muitas vezes não são as mesmas pessoas. Então, o engenheiro em si, ele, na sua maior parte, ele tem mais propriedade na parte de custos, a engenharia de custos e saber o preço das coisas enquanto obra, só que ele não consegue conversar com o investidor, falar em tempo de retorno, falar em rentabilidade, em payback. Enquanto o investidor, ele tem dinheiro e ele quer um retorno. Ele não quer saber quanto custa o metro quadrado de concreto magro. Então, eu vi uma oportunidade de negócio nesse ramo. Aí, o primeiro passo foi pensar em formas de me aproximar desse ramo. Eu usei o trabalho final para isso. E a partir disso, vendo as opções que eu tinha de fazer estudo de caso, por exemplo, eu já fui nas empresas grandes, porque eu via que lá existe um fluxo maior, por exemplo, de propostas de investidores que têm terreno ou têm dinheiro e querem entrar num novo negócio e que dentro da empresa de engenharia ela precisa tomar uma decisão, se ela vai levar aquilo à frente ou não, se aquele negócio é viável ou não, de interesse ou não dela. Então, assim, partindo de uma coisa que eu gostava e me motivava, eu fui direcionando para as coisas que eu acredito que eu tenho uma facilidade, que eu gosto de estudar, e isso se transformou primeiro num estudo de caso, né, que foi para mim o primeiro sucesso, que uma empresa aceitou deixar eu fazer estudo de caso, que foi a urbanizadora Paranoazinho. E até uma curiosidade, a urbanizadora, ela, no orçamento dela, no momento que eu fui fazer estudo de caso, não estava previsto contratação de estagiários. Então eles eram para mim e falaram, a gente não pode contratar estagiário. Então eu propus de trabalhar em paralelo, até tem um pessoal da Rumbi aí que presenciou esse episódio, eu fiquei 3 meses na Rumbi trabalhando de graça, né? Eu falo de graça, mas na verdade o salário, a bolsa, enfim, hoje o que eu mais vejo foi esse ganho, o networking que eu tive com o pessoal da urbanizadora Paranoazinho, desenvolvendo isso. É um projeto sensacional. 3 meses depois se transformou num estágio, de fato, e eu fiquei 6 meses lá. E depois, com algumas decisões que eu tomei para mim, surgiu uma oportunidade na JC Gontijo por causa desse primeiro contato que eu tinha tido com o pessoal lá dentro da urbanizadora Paranoazinho. E finalmente, todo esse contexto, e eu acredito que trabalhando com vontade, brilho no olho e querendo aprender algo de um determinado assunto, você vai conquistando as pessoas e a confiança delas, e elas querem você dentro do time delas. Então, mais do que currículo, mais do que as outras coisas, eu acho que isso é fundamental. E assim, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que aquele conselho de vó, de mãe faz sentido, que é você tem que buscar uma coisa que você gosta, não tem como. Você tem que construir a própria sorte, você tem que criar várias opções e lá na frente a decisão mais gostosa de tomar é aquela dolorida de eu escolher um caminho A ou um caminho B. Só que para isso você tem que ter construído esses caminhos antes. E assim, um ponto muito importante, antes de decidir uma área ou tentar refletir sobre o que você gosta, 90% eu acho dos meus amigos mais próximos, eles não gostavam de engenharia, eles estavam quase decididos que não iam seguir engenharia, e sendo que, na verdade, assim, eles ventilavam a ideia de, eu quero trabalhar com consultoria, quero trabalhar com aquilo, ou quero mudar de curso, sendo que, na verdade, é até uma recomendação que eu dou, porque fez parte desse caminho também, que é dar uns passos atrás e ver, cara, se eu não estou encontrando nada que eu sinto tesão, vontade de fazer, às vezes a resposta não está dentro do curso, às vezes eu tenho que até rever um pouco mais na minha vida, assim, o que me traz motivação. Então, assim, um livro que eu li que para mim foi um ponto de virada também, é Produtividade para Quem Quer Tempo, é um autor brasileiro, e que é sensacional que ela toca nessa parte de que às vezes o que deixa uma pessoa mais produtiva que a outra é a motivação e não as características fisiológicas ou outras coisas. E do ponto de vista técnico agora, para quem gosta da área de finanças, viabilidade, custos e principalmente ramo empresarial, o Arthurzinho até já comentou, mas é fazer contabilidade geral 1, se você quer entender o funcionamento de uma empresa, saber a relação de receita-lucro, faça contabilidade geral 1. E em paralelo também, uma empresa uma matéria que tem como pré-requisito a contabilidade geral 1 e introdução à administração, salvo engano, é uma matéria que chama Finanças, que é da administração. Foi a matéria assim, mais legal que eu peguei desse ramo de finanças e viabilidade. Ela pega o que a gente já vê na matéria do professor Fábio, não sei se ele dá ainda, mas é de
engenharia econômica, só que ela aplica um pouco mais voltada para empresas, a balanço patrimonial. Então, isso é um ponto de virada para quem gosta quer aprender um pouquinho sobre ações, sobre o mercado, para você conseguir conversar com o investidor pau a pau, ele vai te cutucar, vai perguntar sobre lucro operacional, lucro líquido, o que significa esses indicadores e essas informações que vêm no balanço. Então, assim, eu recomendo sem dúvida se qualquer pessoa tiver curiosidade e quiser aprender um pouco mais sobre isso. E é isso. Beleza, Matheus. Muito bom. Eu vou dar uma de Jô Soares agora, né? Que ele, em vez de entrevistador, fala mais que o entrevistado, né? Mas eu achei bacana, né? A sua trajetória aí como professor. Eu fiz, né, a graduação na Unicamp e eu comecei também dando aula em colégio, né? Durante o meu primeiro ano de faculdade, eu dava aula de Química, Física e Matemática. Então, era, né, bacana isso daí. Inclusive, o mesmo caso, né? O professor, o diretor lá do colégio queria que eu largasse o curso e fosse virar professor lá no colégio dele, né? Falei, não, aqui não é a carreira que eu quero essa ainda, né? Mas, enfim, bacana. Aqui eu anotei uma outra coisa que também na minha época era comum, era fazer estágio de graça. Então, hoje em dia, todo mundo recebe, né, o valor lá, né, a bolsa, o salário, não sei como é que se chama, para fazer estágio. Mas na minha época, não. A gente fazia de graça, trabalhava muito, né, não ganhava nada, mas era essa experiência durante o estágio que nos dava, né, mais capacidade para depois disputar uma vaga numa seleção da empresa. Então, né, retornando àquela situação inicial de que a gente precisa fazer, né, o treino, né, bem feito para na hora da competição para valer estar bem preparado. Não adianta, né, chegar no mesmo nível da massa, né? Você tem que ter um algo a mais. E uma coisa que o Abner falou, que eu acabei não comentando, que eu esqueci, é em relação a esse conhecimento da empresa, né? Assim como o Gabriel falou, quando você vai fazer a sua aplicação, né, a sua inscrição para um processo seletivo de um mestrado, cada universidade, né, busca algo diferente. Então, você tem que ter uma carta, né, de ações, né, da sua expectativa específica para cada universidade, né? Não existe uma carta padrão que vai bem para você aplicar em qualquer universidade. Então, se você vai se inscrever num processo seletivo de uma empresa, seja para um estágio ou para uma vaga já depois de formado, vai, né, buscar informação da empresa, qual que é a missão, os valores, os tipos de empreendimento com os quais ela já trabalhou. E daí, tendo esse conhecimento, você não vai ser falso, né? Mas você vai ter mais condições de argumentar durante a sua entrevista com o quanto tem de afinidade daquilo que você é com aquilo que a empresa busca, né? Usar as palavras-chave que vão linkar a sua experiência, a sua formação, as suas competências, as suas expectativas, tanto atuais quanto futuras, com o que a empresa busca, né? Então, acho que todas as empresas devem ter, né, alguma forma de divulgação nesse ambiente virtual que vocês conseguiriam perceber quais são esses valores, a missão e tal das empresas e já ir, né, com o seu discurso mais ou menos preparado, né? Não vai chegar lá e mentir, né? Se a vaga é para ter, né, um intercâmbio com alguém de outro país, você falar que é fluente em inglês e mal sabe falar nada, né? Então, isso não vai resolver. Você pode até ganhar a vaga, né, se o entrevistador engolir essa, mas na sua vida depois você vai se dar mal. Então, sempre honestidade, mas preparação, e isso inclui, né, conhecer o ramo, né, e os princípios da empresa. Eu acho que isso é honesto e vai te dar mais chances de ter um discurso mais alinhado com o que a empresa busca. Bom, olha, agora são 11h40. Eu gostaria de tentar, né, abrir para ver como é que vai ser, para que as pessoas que estão participando façam perguntas e a gente retransmite as perguntas para os
distintos palestrantes aqui, né? Então, a pergunta pode ser direcionada específica para algum deles, ou pode ser uma pergunta que a pessoa que tem interesse nas respostas queira de todos eles. Então, Maíra, vamos fazer assim, o pessoal pode perguntar no chat e a gente, né, abre a resposta para todos. Então, alguém gostaria, né, de fazer alguma pergunta para o Gabriel, para o Matheus, para o Arthur ou para o Eu Abner? acredito que o Matheus Lima já fez uma pergunta ali no chat, em torno das 11 horas. Deixa eu abrir aqui, então. Aqui, ó, para o Gabriel, né? Então, o Matheus Lima, né, perguntou para o Gabriel. Gabriel, você tem dicas para buscar lugares com bom financiamento? Como se diferenciar nesse processo seletivo de bolsas? Com quanta antecedência você soube que estava com a bolsa de RA? Certo. Sobre buscar lugares com bom financiamento, depende muito. Por exemplo, a nível de mestrado, eu conheço que o Canadá ele tem a cultura de dar bolsas para alunos de mestrado. O Reino Unido existe um programa Bolsa Chevanah, que oferece bolsas para alunos de mestrado, desde que você tenha alguma experiência no mercado. E eu acho que é isso a nível de mestrado. Existem alguns outros casos específicos de universidades em particular que dão algumas bolsas, mas não é tão disseminado. Agora, a nível de doutorado, o processo é mais difundido. Então, não é muito difícil a pessoa financiar um doutorado do próprio bolso, né? Nos Estados Unidos e no Canadá é meio quando você aplica para um doutorado tá meio implícito de que você vai fazer, você precisa de algum apoio financeiro, porque são 5 anos da sua vida e você encara aquilo como um trabalho, um emprego de 9 até as 5, então você precisa de um financiamento para continuar seguindo na carreira, né? Sobre diferenciar no processo seletivo de bolsas, isso depende muito do orientador e do perfil do aluno, porque existem orientadores que procuram alunos com um perfil específico, né? Então, o professor está procurando naquele ano alguém da engenharia civil que quer estudar segurança viária, mas no ano seguinte ele está procurando um estudante de engenharia da computação para facilitar o processo, para implementar um algoritmo no laboratório dele. Então, isso diferencia muito, mas eu diria que o currículo é muito importante, você demonstrar o que você fez ao longo da sua carreira. E também, uma coisa que eu esqueci de mencionar na outra vez é que as cartas de recomendação, elas são muito importantes. É o que o pessoal já tem falado sobre o networking, sobre os contatos que você precisa fazer com as pessoas. Isso se aplica também ao mundo acadêmico, né? Então, eu vou citar um caso curioso que aconteceu comigo. Quando eu apliquei para o programa de mestrado, meu orientador hoje, ele fez uma entrevista comigo. Ele me ligou no meio do processo seletivo. E ele perguntou se eu conhecia um professor brasileiro que eu conhecia de fato, a gente tinha contato em alguns congressos da ANPET, que é um congresso nacional, que ele tinha sido membro da banca desse professor quando esse professor fez o doutorado dele no Canadá. Então, às vezes uma coincidência muito grande, um mundo muito pequeno que a gente acaba vendo, né? Mas isso pode ter feito alguma diferença, talvez, eu não sei. E sobre a antecedência, que eu soube que eu estava com a bolsa de Research Assistant, eu acabei descobrindo em abril, para vir para cá em setembro. A entrevista foi em março, e poucos dias depois da entrevista, uma semana depois, ele tinha me falado que eu tinha sido selecionado, me deu o aceite informal, que eu tinha sido selecionado para ter o apoio financeiro. Mas eu só tive detalhes desse apoio financeiro quando chegou a carta oficial da universidade, que demorou mais umas 2 semanas, mais ou menos. Mas assim, deu para me planejar bem, não foi nada muito em cima da hora, porque logo depois eu apliquei para o visto com certa antecedência, eu consegui comprar minha passagem com certa antecedência, então foi tudo num fluxo tranquilo, eu diria.
Beleza. E aqui a professora Fabiana, né, explicou para a gente, né, que também, né, ter um objetivo claro aí em relação àquela conversa da preparação, né, para uma entrevista. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nosso público já está bem reduzido agora também. Bom, então, né, o espaço aí para fazer as perguntas continua disponível. Caso chegue alguma, a gente repassa. Então, eu vou aproveitar aqui esses nossos instantes finais para que vocês, né, façam as suas considerações finais, né, tentando unir tudo o que todos falaram com a especificidade do que vocês seguem hoje de carreira, né, ou de mestrado, ou no caso do Abner ainda como aluno. Então, vamos lá, Abner. O que você diria que você aproveitou aqui desse encontro e o que você, de forma resumida, né, enumeraria como sendo dicas para que os demais alunos tenham, né, um caminho um pouco diferenciado apenas das atividades obrigatórias do curso? Bom, então, eu gostei muito das falas dos três, né? Interessantemente, são três áreas que eu ainda penso sobre seguir pós-universidade, né? Eu acredito que o que eu pude tirar de mais interessante vendo a experiência dos três aí é a questão de procurar saber, né? Procurar se entender, como o Arthur Lima falou, né? O Márcio também comentou isso, de você entender, né, consigo mesmo o que é que você gosta, o que é que você quer, quais são os seus objetivos, né? Porque eu acho que quanto mais claro a gente conseguir deixar isso para nós mesmos, não é? Mais a gente vai entendendo o caminho que a gente tem que fazer, né? Até nas escolhas que vão surgindo para a gente, né? E eu acredito que esse processo de conhecimento é muito importante que a gente procure não ficar preso só na nossa caixinha, só nas nossas matérias na universidade, né? Eu acho que conversar com os outros alunos, entender a realidade deles, o que eles gostam, também é algo que acrescenta para a gente, né? A questão que o Arthur falou, né? Juntar as pessoas e cada um conversar e falar aquilo que tem como objetivo, aquilo que espera ou como é a situação para ela hoje. Eu acredito que essa troca de experiências, principalmente isso, né? A troca de experiências com as outras pessoas é algo que nos acrescenta e nos ajuda também nesse processo pessoal, né? Eu acredito que principalmente foi isso, né? Conversar com as pessoas, entender, buscar, né? Sempre estar evoluindo e entendendo as coisas, isso ajuda muito, né? No processo. O que inclui também estar conversando com os três aqui, né? Entendendo a realidade deles, como foi o caminho. Para mim foi muito elucidativo, vamos assim dizer, né? Entender como foi esse trajeto de cada um e eu achei muito bom. Então, isso faz parte desse negócio de, né, conversar com as pessoas e entender a realidade delas e, né, para ajudar o nosso caminho, né? Beleza, Abner, valeu. Arthur, o que você gostaria de dizer aí, né, como um resumo do que você ouviu de todo mundo e, né, como que você diria que as pessoas poderiam, né, ter mais chances como empreendedores, como, né, a preparação durante a época da universidade? Eu acho que, resumindo tudo, conexões é uma coisa muito importante. Então, assim, tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que ele fala bem assim: fazer um bom trabalho é só metade do trabalho. Você tem que fazer a parte política, digamos assim, muito bem também. Fazer conexões bem feitas,
Quando eu falei aquele negócio do mastermind, juntar as pessoas não se abrem facilmente, assim, falar suas fraquezas, o que está tendo dificuldade, como é que é conciliar as coisas. Você precisa desenvolver relacionamento para chegar nos níveis de conversa mais profundos e relevantes. Então, assim, relacionamentos é um foco muito importante para se amadurecer como empreendedor. Quando você está com um problema e vai pedir ajuda para uma pessoa que você conheceu do seu passado, se foi só o oi pelo corredor, você não vai conseguir essa conexão muito bem. Então, assim, cada momento que você ajuda uma pessoa, eu aprendi isso muito com o Mazo, que está aqui comigo, que eu convivi com ele na Concreta, sempre foi uma pessoa que se dedicou muito em cada momento, que ajuda uma pessoa, que está presente, sabe? E isso faz os relacionamentos se tornarem, de fato, úteis e também, assim, significativos para nós mesmos. O segundo ponto é esse do autoconhecimento. Eu acho que todo empreendedor, quando ele começa a empreender, é muito natural a coroa da liderança pesar pra caramba. Eu, quando estava ali na Concreta, eu achava que eu queria ser o diretor, o presidente, eu achava que era muito massa ser o líder e tal. E foi quando eu me tornei empresário mesmo, com uma equipe de 20 pessoas e todo mundo com demandas e expectativas em cima de mim, que eu vi assim que o título não traz a liderança, ele traz a responsabilidade, assim, a atribuição. E para você ser um cara que assim tem que gerir muita gente, muitos problemas, você precisa se conhecer bem, senão você se enlouquece. Então, assim, saber processar as informações e se autoconhecer nesse sentido ajuda muito a lidar com o estresse, a escolher a prioridade, escolher o que vai estudar, escolher quem vai te ajudar e quem você vai se conectar para resolver os problemas. Acho que o quarto ponto que ficou claro para mim nessa conversa também é que a gente tem uma fase de abrir o leque, de explorar a universidade, eu vejo assim, a trajetória do Gabriel, que eu acho que para nós três assim, foi o exemplo mais focado que eu vi, ainda assim teve uma etapa de abertura de leque muito relevante. Então, ele teve experiência na área de hidráulica, né, de águas, teve experiência em transportes, teve experiência em estruturas, teve pesquisas em áreas diferentes. Sempre que eu vi o Gabriel, ele era uma pessoa muito estudiosa, assim, era notável a qualidade intelectual que ele tem. E eu acho que isso até reforça um outro ponto, que é assim como os relacionamentos têm que ser bem feitos, os trabalhos têm que ser bem feitos. Hoje eu diria assim que eu estou aqui a seu convite, o professor Fábio me convidou para participar disso, por causa da qualidade do trabalho que eu tive com ele, por causa da qualidade do relacionamento que eu desenvolvi com ele. Então, assim, só fazer o necessário para passar uma coisa assim não marcante pode custar caro também. Então, acho que para o empreendedor, ele precisa ser uma pessoa muito marcante pelo trabalho que ele faz, por quem ele é e os relacionamentos que ele constrói, uma pessoa que tem uma missão clara, que se conhece bem, não sai dizendo sim para todo mundo porque tem muita demanda já no prato dele. Então, assim, ser relevante no trabalho, assim, fazer o trabalho bem feito é metade do trabalho. E se relacionar bem, essa parte política, é a segunda metade do trabalho. Eu acho que quando você casa bons relacionamentos com bom trabalho, é o que o Márcio falou em um momento ali na fala dele. As pessoas querem que você esteja no time porque você é uma pessoa que ajuda, que contribui, que é competente, que sabe se relacionar. Então, acho que as grandes 5 itens que eu colocaria seriam esses, assim, em busca do autoconhecimento, dos relacionamentos, um trabalho muito bem feito. Eu me esqueci os outros. Mas eu focaria nesses 2 principalmente, autoconhecimento e relacionamentos. Acho que o que a gente pode tirar assim, da minha visão de mais valioso para o caminho empreendedor são essas 2 coisas. Não, maravilha. Inclusive, eu percebo que algumas empresas dão até mais importância para pessoas bem relacionadas, para que elas sejam promovidas, do que para quem tem muita capacidade técnica. Essa capacidade de liderança, não de chefe que vai e cobra, né? Mas o líder que une equipes, que produz resultados de forma homogênea, sem criar conflitos, ele tem muito mais chances de ser promovido, né, a gerente, diretor e tal, do que aquele cara que faz o cálculo estrutural lá, né, minuciosamente, tudo bonitinho, mas tem dificuldade nos relacionamentos, tem dificuldade em delegar.
Eu acho que delegar serviços, você ter confiança para delegar serviços, é a coisa mais difícil em grandes empresas. Eu acho que esse é o ponto, né, muito importante. Você ser a pessoa de confiança para quem vai te delegar algo e, quando estiver em posição de liderança, você ter confiança na sua equipe para delegar algo, né? Não ficar com dúvidas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, daí você não faz nada direito. Então, acho que esse aspecto de fazer tudo bem feito sempre é muito importante, né? Então, é aquele aluno que falta no limite para não reprovar, que fica satisfeito com 5 ou 6. É o aluno que está na média, né? Ele vai se formar, vai ter o diploma, vai ter atribuições, mas nunca vai ter nada de destaque. Então, na hora de procurar empregos, ele vai estar, né, concorrendo com a massa, não vai estar com nenhum diferencial. E hoje em dia, ou, né, há muito tempo, as vagas em geral são preenchidas por indicação. Eu, né, sempre que eu trabalhei em empresas privadas, ou, né, quando trabalhei aqui na Nova Cap, você tem o primeiro contato porque alguém te indica. É muito mais provável que alguém seja contratado quando vem por uma indicação de alguém de confiança, né, por um amigo da pessoa, né, ou por que a pessoa, né, que trabalha na empresa já conhece o outro. Então, isso facilita, né? Essa confiança de que a pessoa vai trazer uma qualidade técnica e, ao mesmo tempo, não vai trazer problemas pessoais para a empresa, isso é muito importante, né? Então, eu acho que ter bom relacionamento sempre vai ser fundamental, não criar, né, atritos, inimizades, não ficar de picuinha, faz o seu trabalho com honestidade, trate bem as pessoas, e não só por interesse, né? Procure incorporar isso como sendo a sua personalidade. Isso vai te fazer bem tanto na sua vida pessoal quanto profissional, né? Então, acho que realmente é fantástico isso daí. Gabriel, eu só gostaria que você, né, além de resumir aí o que você percebeu da conversa e como que contribuiria para as pessoas que, né, que agora temos poucos participantes, mas como esse evento foi gravado e vai ser disponibilizado depois, né, todo mundo vai poder assistir novamente. No seu caso específico, né, a sua preparação de inglês. Quanto tempo você estudou? Foi em escola de idioma, né? Você é professor de inglês também. Queria que você explicasse um pouquinho melhor essa sua preparação do idioma. Quando você começou? Quanto tempo levou para você ser fluente de fato, né? Então, algo nesse sentido. E depois, né, as suas considerações finais. Certo. Sobre o inglês, a preparação para o inglês, eu comecei bem cedo, porque meu pai, ele queria que eu aprendesse inglês porque na carreira dele ele viu que era importante e ele queria passar isso para os filhos dele também. Então, eu comecei a estudar inglês com 5 anos, acho que 6, talvez. Talvez tenha sido muito cedo, eu não sei. E eu estudei por 10 anos, aproximadamente. Nesse meio, após esse estudar, eu comecei a dar aula de inglês, eu dei aula por 6 anos, eu diria, de inglês. Então, assim, mas assim, apesar da experiência que eu tive com a língua, eu não diria que eu sei tudo, porque é um constante aprendizado, né? O curso de inglês, ele não vai te ensinar completamente todas as coisas que você precisa para viver aqui fora, né? Então, coisas como ir ao supermercado e comprar o que você precisa, o curso de inglês, ele não vai te ensinar exatamente todos os detalhes. E, além disso, uma coisa que é muito diferente, que você aprende na prática mesmo, é escrever. Porque a linguagem do inglês era um pouco diferente da linguagem do português. Então, antes de chegar aqui, eu escrevia inglês como eu escrevo português. E eu vi que no inglês ele pede uma linguagem mais direta, uma linguagem mais objetiva, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, sobre a língua, assim, as coisas vão sendo aperfeiçoadas com o tempo, demanda um certo tempo para chegar onde você quer, mas é um caminho que ele pode ser proveitoso também, né? Sobre o evento em si, primeiro eu agradeço ao professor Fábio pelo convite e pela oportunidade de escutar todo mundo aqui.
Eu reitero muito o que o pessoal falou com relação ao autoconhecimento, a buscar as conexões, buscar as oportunidades, porque isso é importante. A gente precisa sair da nossa zona de conforto para encontrar os caminhos, encontrar as oportunidades, né? Existe uma linha muito tênue entre você querer fazer tudo, abrir o leque de possibilidades completamente e você aprender a dizer não para as coisas. Então, isso é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, acho que todo mundo aprende com o tempo, né? Porque a gente se gosta das oportunidades que vêm pelo caminho, acha que isso pode ajudar de alguma forma, e a gente acaba se envolvendo com coisas demais que talvez não vão trazer tantos benefícios para a nossa carreira, né? Então, esse é um conselho final que eu daria, para tomar muito cuidado com as coisas que você vai assumindo responsabilidades ao longo do tempo. É importante também, como a professora Fabiana falou no comentário, ter um objetivo claro e não desviar muito desse objetivo, né? Focar, ter um caminho um pouquinho mais definido, apesar da importância de ter um leque amplo de possibilidades no começo da sua exploração. E é isso. Agradeço pela oportunidade e fico à disposição para eventuais dúvidas. Beleza, Gabriel, obrigado, né? Então, só reforçando, né, mais uma vez que o treino, né, é mais ou no mínimo tão importante quanto a prova, né? Então aí foram 10 anos, né, de estudo, e se a pessoa não gosta do idioma, não vai conseguir estudar por 10 anos, né? Vai desistir logo. Então, a afinidade e o esforço, o empenho, né, são essenciais. Bacana. Matheus, agora, né, você também, por favor, faça aí seus comentários finais, né? O que você recomendaria, né, para as pessoas que gostariam de seguir o seu perfil quando se formassem, e o que você, né, viu aqui hoje que te chamou a atenção? Muito legal. Primeiro, eu fiquei surpreso assim com a qualidade do conteúdo das conversas, do relato dos colegas. E eu achei interessante também que algumas coisas convergem muito e outras divergem. Por exemplo, com relação a criar conexões, o Arthurzinho falou bem, não adianta você ser bom, as pessoas têm que saber que você é bom. E não é falando que você é bom que você vai conquistar isso, é realmente tendo oportunidades de mostrar seu trabalho, participando de atividades, até dentro da matéria. O Lanzaro sempre foi uma referência para a gente de dedicação e de qualidade técnica mesmo, porque ele era nosso monitor de teoria lá com o Linneu. Então, assim, acho que é isso como essência da coisa, de criar conexões e por meio de tentativa e erro mostrar para as pessoas, assim, que por meio de experiências, né? Você mostrar seu trabalho é uma coisa que não tem como, é crucial para a nossa carreira. E ao mesmo tempo eu vi que a gente divergiu alguns pontos, o que eu acho natural, assim. Por exemplo, o Gabriel comentou a importância do currículo dele, né, para o processo que ele participou para conseguir o mestrado. E até, acho que a Roberta até tá aí, que é minha chefe. Claro, a gente conversou, eu contei para ela, ela sabia que eu era da UNB, mas no processo de estagiário, depois efetivado como engenheiro civil, a primeira pessoa que foi ver meu currículo de fato ali foi o RH. Então, assim, realmente eles buscavam coisas de perfil específico, pessoas que tinham um comportamento, um objetivo, algo assim mais específico do que a parte técnica em si. Então, do ponto de vista de processo seletivo, eu acho que as duas recomendações são, primeiro, você tentar potencializar ao máximo as coisas que você tem facilidade, você acha que você é bom, para você tentar mostrar que você é bom naquilo e conquistar seu espaço, porque sempre tem alguma função que se encaixa com diferentes atribuições, com soft skills, né, que a gente fala. E segundo, cara, errar muito, tentar pra caramba, assim, que já é uma outra divergência, que eu vejo que, por exemplo, tanto o Gabriel quanto o Arthur, eu senti que foram trajetórias mais focadas, com objetivos um pouco mais claros, e agora eu já me vejo numa posição um pouco que, assim, que a minha definição de sucesso há um ano atrás, um ano e meio atrás, era assim, eu poder tomar uma decisão de seguir alguma das carreiras que eu via como carreiras que eu achava interessante, e tentar ao máximo, lógico, você tem que dimensionar aquilo que você consegue fazer, não adianta se atropelar e querer abraçar o mundo, mas eu acho importante você abrir portas sempre que você conseguir, for num ramo que você acha que vale a pena seguir. Então, assim, não conheço empreendedores ou pessoas de carreira que
se arrependam de tentativas, que erraram, que abriram algum negócio e voltaram atrás, que tentaram a carreira e voltaram atrás e seguiu outro. Pelo contrário, a maioria deles fala que foram experiências assim cruciais para chegar no ponto que eles chegaram hoje. E eu, por mais que eu não me considero ainda tendo um sucesso, eu estou muito feliz, eu estou atingindo assim muito mais das coisas que eu queria atingir. E eu acho que uma coisa crucial foi sim a tentativa e erro. Então, eu acho que vale a pena, independente do meio, tá? Procurar estágio na internet, tentar trainee de empresas grandes, tentar entrar para uma empresa que acabou de surgir aí, que a gente sabe que hoje na era das startups a gente tem o conceito mudou um pouco, né, do que é uma empresa de sucesso. Então, eu acho que tentativa e erro para o nosso momento é uma coisa assim que ajuda muito a você criar conexões e mostrar seu trabalho para ter mais chances de poder ter uma carreira no ramo que você gosta e acredita. E é isso, agradecer também a oportunidade, eu acho muito legal a iniciativa, compro a ideia para caramba de trazer isso um pouquinho do mercado para dentro da universidade e estou à disposição para o que mais precisarem. Beleza, Matheus, muito obrigado. Bom, pessoal, então a gente já está, né, um pouquinho além do horário até. Então, vou encerrar aqui. Só gostaria novamente de agradecer, né, ao Gabriel, o Abner, o Matheus, o Arthur, o pessoal da Concreta, né, especialmente aí na pessoa da Maíra, que me ajudou muito, né, a fazer aqui o evento. Espero que, né, a gente consiga continuar trocando ideias e, eventualmente, né, fazer uma nova edição com talvez um tema mais específico e tentar realmente trazer essa integração, porque eu vejo que falta para quem está cursando a universidade entender melhor o que vai encontrar depois. E, em função disso, só perceber que deveria ter feito, né, uma ação A, B ou C depois de formado, né? Assim, pô, devia ter feito tal coisa, né? Então, tentar antecipar essa necessidade para que a pessoa consiga se formar com as melhores, né, condições, tanto para ela alcançar o que ela deseja e, caso ainda não saiba, né, para que tenha as melhores chances de decidir e ter melhores colocações. Beleza, pessoal? Então, novamente, né, muito obrigado a todos. Se alguém ainda quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Se me permite, Fábio, tem uma coisa que eu estava lembrando aqui da época da UNB, que foi uma experiência muito relevante para mim, que eu deixaria como dica para a galera também, é buscar um mentor que está muito fora do seu alcance. Quando eu estava mais ou menos no 5º semestre da UNB, eu fui atrás de um cara que para mim era o símbolo do sucesso. E o Matheus falou um negócio para mim, acho que é muito foda, que é tipo assim, a sua definição de sucesso importa. Então, para mim, naquela época, o sucesso era ser dono de construtora, de incorporadora, essas coisas. E aí, eu tentei arrumar nos meus contatos alguém que me colocasse em contato com o cara que era o dono, o presidente da Via Engenharia aqui no DF. E aí, esses contatos foi conhecendo. Eu conhecia um engenheiro civil formado, que conhecia a secretária do Luiz Domênico, que era o vice-presidente da Via Engenharia na época. E aí, conseguiu marcar uma hora lá com o cara e eu fui lá conhecer ele, né, numa entrevista. Eu falei para ele na largada, eu não quero emprego, eu estou aqui para conversar com você e tudo. E tive uma conversa com ele, assim, na ideia, tipo assim, eu vou conversar com o cara que é o cara que representa o sucesso para mim. Eu quero conversar com o cara que é bem sucedido. E para mim, o epítome do sucesso de engenharia civil era a posição que ele tinha, sabe? E essa conversa, eu lembro que eu troquei um e-mail com ele, que eu tenho até hoje esse e-mail com estrela na minha caixa de entrada, porque, assim, é uma visão madura de sucesso profissional que quando você pega e você está bem cru, assim, que eu estava assim, tava no meio da trajetória da Concreta, estava meio perdido ainda, foi uma coisa assim, muito enriquecedora assim, para mim, sabe? Então, eu acho que eu deixaria essa dica adicional. Se você estivesse no meio do curso, está em dúvida, principalmente para a galera que tem dúvida de continuar ou não no curso de engenharia civil, conversa com um cara que está, tipo assim, milhas de distância de carreira de você, sabe? Assim, um cara que tem 15 anos de empresa, 20 anos de empresa, é um empresário super rico, assim, tenta conversar com essa pessoa, porque a coisa mais surpreendente foi a reação dele. Ele falou, o que é isso? O aluno vem falar comigo, quer saber minha história? Tipo, uma pergunta mó esquisita, sabe?
Só que é muito interessante, porque assim, você pega o professor Fábio, por exemplo, vai perguntar para ele como é que foi a sua história. As pessoas são generosas em contar a história delas, em dar conselho, sabe? E principalmente a gente que está precisando de conselho, não ficar tímido de buscar com os caras que para a gente é o símbolo máximo de sucesso, sabe? E eu acho assim que essa experiência ela pode ser muito útil no início da carreira, principalmente. Não, fantástico, né? Eventualmente até acaba um pouco com o romantismo e vira algo mais pragmático, né? Você tem uma ideia muito, né, romântica da coisa e tal, e você vê, olha, para ter sucesso como você pretende, né, é um pouco diferente do que talvez você imagine. Eu acho que isso aí também é um aspecto bacana. Maravilha. Obrigado, Arthur. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Bom, então, vou, né, considerar aqui já o encerramento desse evento. E, né, de novo, né, ele vai estar disponível em breve no YouTube. Aí, assim que tiver, eu mando, né, para vocês o link, para vocês guardarem, né? Beleza, pessoal? Então, né, mais uma vez, agradeço de coração a todos. Eu, né, escolhi aí a dedo, né, vocês, porque são pessoas que eu admiro, que eu respeito, que são pessoas, né, que eu considero capazes, né, muito tanto no aspecto profissional quanto pessoal, convivi, né, mais intensamente com um ou com outro, mas considero que todos são excelentes pessoas e que têm, né, muito a contribuir explicando, né, e as suas experiências pessoais, de forma que as pessoas os ouvindo também se tornem melhores, né, ao sair do evento que quando chegaram, né? Eu acho que esse era o objetivo inicial e suponho que foi alcançado. Então, muito obrigado a todos e espero que a gente possa, né, se encontrar presencialmente logo, né? O Gabriel um pouquinho mais distante, mas ele já falou que vai abrir o quarto dele para a gente fazer visita lá. Já enrolando o Gabriel aí. Valeu, pessoal. Então, muito obrigado. Então, obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada, professor. professor. Tchau, tchau. Obrigado,